Eu vendo eu não digo uma corrente, né? Mas de uma Umbanda que ela tá dentro do processo de emergência, no sentido de da Umbanda que você tem aqui no estado, por exemplo, que ela vai estar muito entrelaçada, por exemplo, com o Candomblé, chamado nosso Nagô. 3 a 4 anos mais ou menos, e desde os 8 anos até os 21 que eu tenho contato. Lá de onde eu venho, a gente não tem um relacionamento muito íntimo com as ideias do Candomblé, então vai acabar se afinando um pouco com o kardecismo, por exemplo, e com outras religiões, catolicismo, por exemplo, também. Eu tenho espiritismo e eu acho que eu nasci já espírita, graças a Deus. As visões que eu tive na espiritualidade quando criança, e que para mim foi um aprendizado, e eu agradeço ao Pai essa oportunidade de estar aqui hoje, ter essa oportunidade de ter uma visão espírita. Olá pessoal, quem está falando aqui é o pastor Felipe. Eu sou evangélico há 38 anos, já estou nessa caminhada cristã e tive acesso a esse vídeo, esse documentário, e algumas coisas me chamaram a atenção. Você entende da seguinte forma: o indivíduo está em determinado lugar, a partir de vibrações, a partir de pensamentos, a partir daquilo que você sente, que você faz, você atrai determinadas energias. Claro, se, por exemplo, eu bebo, eu fumo, eu tenho desejos sexuais desregrados, necessariamente eu atraio espíritos que têm uma conduta parecida com a minha. Isso é bem kardecista. A gente entende que o equilíbrio, que eu vou colocar nesses termos, né, uma vida centrada, uma vida equilibrada, ela pode mudar a qualquer momento a partir de determinadas influências, a partir de seus pensamentos, daquilo que você sente, daquilo que você exterioriza, mas também por obra de outras pessoas que vão convocar determinadas forças mágicas da Beta. Se você observa, por exemplo, a Beta, ela fura as pessoas, mas ela não se autofura, ela não se autoflagela. É uma outra dimensão também, no sentido do espírito da liberta. E ele querer que você se autodestrua, que você beba, que você fume, que você tome todas, que você vá pro meio da briga, que você morra ela no meio daquela briga, leva uma garrafada, que aconteceu uma desgraça. Uma outra questão, porque eu não consigo olhar pra Beta, por exemplo, e não pensar em malefício, não pensar em bruxaria, não pensar em feitiçaria, né? Não pensar em perturbação. Essa questão da Beta seria só, dependendo também da intensidade da demanda e da forma como ele vai estar aberto para isso. Existe um conjunto de coisas que podem ser avaliadas, desde um espírito perturbador, que fica lá infernizando, desde problemas psicológicos mesmo, entendeu? Nem tudo que chega lá dentro, por exemplo, para ser tratado, vai ser espiritual, vai ser encaminhado para o psicólogo. Porque se percebe que esta criança, apesar dos seus 6 aninhos, ela tem um pensamento de uma pessoa adulta. A revolta dela não é de uma criança de 6 anos. Então, o que ela precisa hoje é uma doutrina não para ela, mas para quem acompanha ela. Fazer esse irmão entender que ele não permanece mais aqui na vida, que ele está na vida espiritual, e o débito que ela tenha com ele perdoe, ele tem que resgatar de uma maneira diferente. Ela tem esse problema porque talvez seja um resgate de vidas passadas. Ela contraiu com esses que hoje são cobradores dela, o pai, o irmão e as pessoas a quem ela deposita tanto ódio, que não se justifica em uma criança de 6 anos, a maneira que ela fala. Nós não podemos, em hipótese alguma, negar a existência da opressão demoníaca. Todavia, se faz necessário, é claro, fazer um levantamento sempre para entendermos se o que se passou com aquela criança, o que se passa com aquela jovem hoje, é algo extremamente voltado com a psique dela, os assombros psicológicos somente, seu coração. Precisamos balizar, ter bastante maturidade quando analisamos um caso como esse. E eu não descarto, em hipótese alguma, que o diabo pode se utilizar de uma fragilidade psicológica, da psique do ser humano para oprimir o ser humano. Todavia, eu também não descarto a possibilidade de ser um desvio psicológico, uma opressão psicológica. Isso somatiza o comportamento de tal forma que a pessoa gera no seu comportamento
experiências e atitudes que são desvirtuadas de uma atitude balizada, uma atitude psicologicamente sadia. Então, na minha leitura, na minha ótica, na minha visão, nós nos deparamos com um caso que precisa ser bastante analisado, não descartando essas duas possibilidades.